seguir, Hora da Notícia. O projeto de lei que autoriza o estacionamento de qualquer veículo no espaço destinado para carga e descarga em determinados horários em Passo Fundo. As baixas temperaturas chegaram e com elas a sua fome aumentou. Nós vamos falar sobre como controlar a fome no frio. Nosso convidado no estúdio é o doutor em endocrinologia Hugo Lisboa. Nossa equipe foi até São Domingos do Sul para conhecer a primeira prenda juvenil do estado. E ainda uma nova oportunidade para quem deseja começar a graduação já no próximo semestre, aqui na UPF. Hoje é terça, 20 de junho, é hora da notícia. Mais de 120 mil veículos estão registrados em Passo Fundo. E quem circula pelo centro da cidade sabe o quanto é difícil encontrar uma vaga de estacionamento. Os vereadores aprovaram um projeto que autoriza o estacionamento de qualquer veículo no espaço destinado para a carga e descarga em determinados horários. Veja só. Você com certeza já viu um espaço desses pela cidade. É o carga e descarga, um lugar de acesso rápido para, como o próprio nome diz, carregar e descarregar qualquer coisa. Mas se hoje esse espaço pode ser usado por até 12 horas, alguns detalhes podem mudar. É que já foi aprovado na Câmara um projeto que reduz esse tempo pela metade. Ou seja, se o Poder Executivo concordar com a proposta, o tempo para carga e descarga aqui em Passo Fundo pode cair para 6 horas diárias. Por exemplo, agora é possível estacionar das 7 da manhã até as 7 da noite. A proposta do projeto é transformar esse horário em 2 turnos. Iria das 7 até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde até as 7 da noite. Nesse intervalo, das 10 da manhã até as 4 da tarde, o estacionamento ficaria liberado para qualquer tipo de veículo. Um dos motivos para uma possível implantação dessa lei aqui na cidade é pelo aumento da frota de Passo Fundo. Hoje são mais de 120 mil veículos registrados aqui no município. Mas, claro, tem uma classe, que é a dos empresários, que discorda totalmente dessa ideia. A gente tem em torno de 2.200, 2.300 clientes dia na nossa padaria aqui. Como é que vai ser ele chegar 2 horas da tarde e perguntar, tem cacetinho? Não, porque o nosso freteiro não conseguiu estacionar, porque a legislação agora permite os outros carros estão estacionados no estacionamento, o nosso freteiro, mesmo sendo um carro pequenininho, não consegue estacionar. A rotatividade é muito grande durante o dia. Nós sempre perecemos por isso aí. Eu tive na 7, 8 anos lá, saí de lá porque não dava mais, não tinha como. Nos diz respeito com carga e descarga sempre. E não tem estacionamento para os fregueses também, né? Então, 2 coisas que precisa. Não é um, é para todos. Mas um dos motivos para protocolar o projeto foi porque alguns desses pontos ficam ociosos durante o dia. Você vem no centro, você gasta teu combustível, você já paga estacionamento rotativo, aí você tem que entrar numa garagem particular e pagar mais ainda. Com isso, nós estamos viabilizando para o pessoal se adequar, fazer a entrega entre 7 e 10 horas e após as 16 horas. E, inclusive, o nosso projeto, ele define algumas áreas, ou seja, das 10 da manhã às 16 horas, todos nós poderemos estacionar no carga e descarga. E os motoristas, claro, são aqueles que se beneficiariam com a ideia. Mais espaço para todo mundo, né? Dividir um pouco, né? O projeto está sendo analisado pelo Poder Executivo e deve ser vetado ou sancionado nos próximos dias. Se você é daqueles que quando chega a estação mais fria do ano gosta de alimentos ainda mais calóricos, bem-vindo ao time. Quem não gosta de uma bela massa acompanhada de um bom vinho? Mas afinal, existe uma razão científica para os excessos gastronômicos que costumamos cometer no inverno? Bom, quem vai responder é um doutor em endocrinologia, doutor Hugo Lisboa. Seja muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado, é o meu prazer também. Doutor, a gente quer começar pelo básico já. É verdade que a gente sente mais fome em dias como o de hoje, por exemplo, temperatura de 2 graus aqui em Passo Fundo? Bom, se gasta mais calorias para manter a temperatura, né? A minha temperatura corporal é no máximo 37 graus, está 2, 5 graus, então eu tenho que fazer um grande esforço metabólico para manter, para não eu congelar, né?
Então, realmente, eu como mais, eu preciso comer mais nesse período para me equalizar a minha temperatura, manter os meus 36, 37 graus centígrados, né? Então, a explicação científica para essa fome um pouco acima do normal para esses dias é isso, é um equilíbrio da temperatura. O que mais pode ser dito para explicar esse apetite maior que se tem nesses dias? Existem coisas assim de antropologia do desenvolvimento humano. Sempre o inverno foi mais pobre em alimentos, né? Não é como a primavera que nasce, que as colheitas, que as frutas, etc. e tal. Então, já no inverno, o homem sempre comeu mais para se manter, ter uma certa reserva e aguentar aquele período, né? Então, tem uma questão histórica aí. Tem uma questão histórica. Tem também a noite pode trazer uma certa nostalgia, né? As noites são mais longas, agora nós estamos hoje ou amanhã na noite mais longa do ano, e essa blue, que pode ser uma depressão sazonal que existe, uma depressão que dá mais no inverno, ela leva eu comer determinados tipos de coisas que melhorem um neurotransmissor, que é a serotonina cerebral, né? Isso a massa que tu citaste, ela se encarrega bem desse... Ela faz todo sentido. Desse tratamento. Doutor, o que é considerado normal ganhar de peso no inverno? O que é aceitável? Se considera que de meio a 1 quilo no final, assim, na primavera, tu esteja, que tu acumulou nesse período, né? E que deva perder depois na primavera, no nos verão. Nos meses né? seguintes. Doutor, quem tem tendência à obesidade precisa tomar um cuidado ainda maior nessa época do ano. Já que a obesidade tem um grande componente genético, né? Filho de pai e mãe com obesidade tem um risco muito maior de desenvolver obesidade, então esse é um sujeito que anaboliza mais o que come, ele coloca mais, transforma mais aquilo em gordura e em carne. Então esse indivíduo tem que ter ainda muito mais atenção, vamos dizer isso. Tem que ter uma atenção permanente, diferente daquele magro que tu conhece, que todo mundo tem ciúme, né? Que ele come o que quiser. Que é magro a vida inteira. E a vida inteira não engorda, né? Ou seja, a genética ela tem uma força maior do que a maioria das pessoas imagina? Muito forte, muito forte. Uns falam em 40%, eu já ouvi falar até em 70%. Na composição do peso. Né? Por isso é importante cuidar da obesidade desde pequeno. Se a criança está acima do peso, ela terá automaticamente mais chance de se tornar um adulto obeso. E daí nesse contexto que se recomenda e que se coloque nas refeições aquelas opções de comida saudável. E essas comidas saudáveis são de menos teor calórico, são as verduras, os legumes, as frutas, as mais frango, mais peixe, um pouco menos de carne vermelha, mais gordurosa, queijo do tipo puina dos italianos, ou do queijo ricota, que é sem gosto, mas o queijo Minas, ou algum outro, faça alguma coisa para dar gosto a isso, tu vai estar tomando cálcio, comendo verduras, comendo legumes, que são a dieta saudável que não tem jeito, essa nunca muda. Doutor, nesses dias frios, de mais apetite, homens têm mais vantagem do que mulheres? Eles engordam menos? Os homens engordam menos, eu tenho essa impressão que engordam menos. É claro que se comer muito, tomar muita cerveja, muita churrascada... Muito vinho também. Muito vinho, ele vai ganhar, porque tem... É uma questão de botar muitas calorias e eu vou gastar calorias, né? De uma maneira geral, quais são suas recomendações finais para que se possa enfrentar, doutor, e com muita saúde, esses dias frios que vão seguir pela frente? Algum tipo de comida mais calórica, tudo bem, mas eu acho que tem opções e essa deve ser criada. Por exemplo, as sopas de verdura, a pizza com legumes. Então, eu tenho que ser criativo para fazer coisas que sejam visualmente atrativas, que tenham um bom aroma e que tudo isso leve eu a estar satisfeito e feliz e deixando feijoada para uma vez por semana. E olhe lá. E olhe lá. Bom, agora a gente precisa colocar em prática tudo isso que o doutor Hugo nos trouxe aqui. Doutor, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigada. Obrigado. A tentativa de acabar com a Cracolândia em São Paulo reacendeu um tema que é preocupação na maioria dos municípios brasileiros: o consumo de crack e a internação compulsória. Será que obrigar o dependente químico ao tratamento é a melhor alternativa? Esse é o assunto discutido no programa Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje às 11 da noite, com reprise amanhã às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite.
Depois do intervalo, a gente conhece a primeira prenda juvenil aqui do estado. Ela é de São Domingos do Sul. Nós já voltamos. Com mais de 1.400 associados, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo tem se preocupado com a qualificação. Tarefa que encontra a parceria da Universidade de Passo Fundo. Essa semana, a instituição renovou o convênio com a CDL. A assinatura foi ontem na reitoria. A parceria já é antiga e foi renovada mais uma vez. A assinatura de cooperação entre Universidade de Passo Fundo e Câmara de Dirigentes Lojistas aconteceu na reitoria da universidade e contou com a presença do reitor, professor José Carlos Carles de Souza, do coordenador de comunicação e marketing da UPF, Cristiano Melczarski, do coordenador comercial da CDL, Daniel dos Santos, e o presidente da CDL, o empresário Adriano Sonda. Essa parceria é muito importante porque a CDL e a UPF têm há muitos anos e nós precisamos oficializar isso e sacramentar de forma que fosse isso também transmitido ao público geral, né? E, assim, dizer que para a CDL, ter a UPF junto com o seu portfólio é importantíssimo. Nós precisamos divulgar isso nacionalmente, porque realmente é uma parceria que visa o desenvolvimento da cidade e da região. A renovação da parceria com a entidade de Passo Fundo é importante para a UPF, porque insere a universidade nos mais diferentes setores do município. A CDL sempre foi uma parceira de primeira hora da Universidade de Passo Fundo. Estamos aí reafirmando o nosso compromisso de estarmos próximos dessa importante entidade que congrega um grande número de associados e que presta relevantes serviços à comunidade. Se você tem o sonho de estudar aqui na universidade, por algum motivo perdeu o vestibular de inverno, fique tranquilo, porque tem agora mais uma oportunidade. Já estão abertas as inscrições para o vestibular complementar. O nosso convidado agora aqui no estúdio é o vice-reitor administrativo da UPF, professor Agenor Dias de Meira Júnior. Professor, seja bem-vindo à UPF TV. Obrigado. Professor, esses dias que antecederam a prova do vestibular, no dia 10 de junho, foram dias muito difíceis aqui no Rio Grande do Sul, em função de fortes chuvas, bloqueios de estradas e, consequentemente, algumas pessoas não puderam prestar a prova. Esse é mais um motivo para a UPF oferecer o seu já tradicional vestibular complementar. Exatamente, nós recebemos muitas ligações de pessoas que não puderam vir. E também já é tradicional a universidade oferecer um vestibular complementar com vagas remanescentes. E é o que vai acontecer agora no dia 11 de julho. Como é que funciona, então, a prova do vestibular complementar nesta edição? Apenas uma prova de redação. O candidato tem 1h30 para elaborar uma redação. As provas ocorrerão no dia 11 de julho. A oportunidade de escolher o turno, manhã, tarde e noite. E é a prova de redação tradicional da Universidade de Passo Fundo. Quais cursos da instituição participam deste processo seletivo, desse vestibular complementar? São 24 cursos, compreende praticamente todas as áreas, em torno de 10 vagas por curso, com exceção de medicina veterinária, que são 5 vagas. Mas contempla toda a base de curso do vestibular anterior, vestibular geral, com exceção do curso de medicina. Tem novidades também com relação ao Recomeçar Plus. Isso, o programa Recomeçar Plus é estendido a todos os cursos do edital. Normalmente a universidade restringia um pequeno número de cursos e nessa oportunidade o Recomeçar Plus vai ter uma abrangência para todos os 24 cursos da grade do edital do vestibular. Participa do programa Recomeçar quem tem mais de 40 anos, quem concluiu o ensino médio, por algum motivo ainda não tinha conseguido fazer um curso superior. Exatamente, com uma vantagem que é os 50% de desconto no valor da mensalidade, que é um incentivo que a universidade dá para quem tem mais de 40 anos voltar a estudar. Ou seja, se optar por um curso que custa aproximadamente R$ 800 a mensalidade e a pessoa atende esse requisito que tem mais de 40 anos, ela pagará a mensalidade de R$ 400. Exatamente, ingressando nesse edital do vestibular complementar. Pode utilizar a nota do Enem também, professor, no vestibular complementar? Pode utilizar. O aluno deve, ao momento da inscrição, informar que deseja utilizar a nota do Enem, que
a universidade acessa o banco de dados do Enem e busca essa nota no sistema. A UPF é conhecida por oferecer inúmeras facilidades financeiras. Estamos falando de uma instituição comunitária. Essas facilidades valem também para o vestibular complementar? Exatamente. Continua valendo o programa PAI pré-aprovado, que oportuniza que o estudante curse o curso de graduação pagando apenas 50% dos créditos cursados. Os outros 50% ele restitui à universidade com 1 ano de carência, no mesmo tempo em que ele ocupou esse benefício. Ou seja, é um plano muito bom, está disponível também para o vestibular complementar. Hoje até com mais facilidade do que o FIES, porque houve mudanças no FIES, não é, professor? E agora o aluno que se forma precisa começar a pagar imediatamente, ou seja, no mês seguinte, não existe mais esse ano de carência. Exatamente, o plano PAI da UPF ficou muito atrativo em função dessa possibilidade de ter 1 ano de carência e de não ter taxa administrativa e nem juros embutidos, apenas o valor do crédito ao momento do pagamento. Perfeito. Professor, só para a gente encerrar aqui, inscrições para o vestibular complementar até? Até o dia 10 de julho. Perfeito. A prova é dia 11. Inscrições estão abertas a partir de hoje, dia 20. Perfeito. Professor, muito obrigada e bom trabalho para o senhor. Obrigada pelas informações. O último dia do outono foi de temperatura mais baixa do ano em Passo Fundo. 1 grau foi registrado nesta terça-feira na cidade. Veja como o tempo fica nesses primeiros dias de inverno. Previsão de uma quarta-feira com céu nublado pela manhã e as nuvens aumentando no decorrer do dia. Mínima de 8 graus e máxima de 18. Já a quinta-feira terá pela manhã sol com poucas nuvens, sendo que o sol aumenta no decorrer do dia. A mínima será de 10 e a máxima de 21 graus. E para os corredores de Passo Fundo que não se assustam com o frio, estão abertas as inscrições para a segunda etapa da corrida de rua. A prova acontece no dia 2 de julho, com saída na Avenida 7 de Setembro. Os atletas interessados podem se inscrever de graça até 26 de junho no site da Prefeitura. O endereço é pmpf.rs.gov.br. Os judocas da UPF, Luiz Matos e Enia Pires, foram campeões da Supercopa Venâncio Aires. O evento fez parte do circuito estadual da Federação Gaúcha de Judô, reuniu mais de 500 atletas e valeu como pontuação extra no ranking estadual da federação. Nosso estado tem 30 regiões tradicionalistas. A nossa é a 7ª região e nos últimos anos conquistou títulos importantes no concurso de prendas. O último deles é o de primeira prenda juvenil. Isadora Foque é de São Domingos do Sul, tem 15 anos e junto com o título ganhou a responsabilidade de representar o Rio Grande do Sul. Para tornar isso possível, ela passou 3 anos se preparando. Os estudos fazem parte da rotina da Isadora, que ficou 3 anos se dedicando bastante, conciliando a escola com as atividades de quem hoje está no primeiro ano do ensino médio, junto de concursos locais e regionais, também treinos. Para o concurso estadual vieram as leituras obrigatórias, mais de 20 livros, que preparam quem deseja alcançar o título de primeira prenda juvenil do estado, uma caminhada que para ela iniciou em 2009. A partir de 2009, eu iniciei dançando nas invernadas artísticas e por meio de um incentivo da minha antiga instrutora, que era a Madeline, eu resolvi participar do concurso interno de prendas em 2013 e acabei me classificando como primeira prenda juvenil. Com isso, eu tive a oportunidade de concorrer no concurso regional, porém eu não adquiri nenhuma classificação. E daí eu voltei no ano de 2015 para o concurso da entidade. Em 2016 eu concorri na região e daí adquiri o título de primeira prenda juvenil da 7ª região tradicionalista. E em maio desse ano eu tive então a oportunidade de representar a 7ª região
na 47ª Ciranda Cultural de Prendas, na cidade de Bagé. Representando a 7ª região tradicionalista e o CTG Presilha Serrana, a Isadora concorreu com 27 regiões do estado. Essas faixas e necessaires, também este camafeu, são os prêmios das etapas vencidas, que envolveram avaliações artísticas, prova oral, mostra folclórica e relatório de atividades. Isadora é natural de São Domingos do Sul, uma cidade pequena, prestes a completar 30 anos. A principal e mais recente conquista ela atribui à força da comunidade. Por mais que seja um município pequeno, todas as pessoas possuem capacidade de representar esse município, de representar o estado, desde que se dediquem para isso. E você se sente orgulhosa? Um pouco, claro. Na verdade, é uma recompensa que a gente recebe por anos de estudos. Na escola, eu procurava dar o máximo de mim para não levar nada para casa, para tentar fazer tudo na aula e economizar o tempo. E a partir daí eu percebi que eu tive muito apoio dos professores para isso, porque eles auxiliaram muito, principalmente na questão da redação. Minha professora de português me auxiliou muito. Eu vi que esse título atingiu toda a comunidade e atingiu também todas as camadas que compõem essa comunidade, porque desde a escola até os ensinamentos que a gente recebe em casa, nós aprendemos de uma forma ou outra a sermos humanos. E o que despertou o interesse da Isadora pelo CTG foi o acesso e a possibilidade de divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha. Com isso, ela também aprimorou habilidades e desenvolveu competências. A partir do momento que eu ingressei no tradicionalismo, eu deixei de ser uma pessoa muito tímida para conseguir pegar um microfone na mão e chegar no meio de uma multidão e começar a falar normalmente. E também por questão de redação, que eu aprendi a desenvolver por causa do concurso, e todas as outras habilidades que o concurso me possibilitou. E é isso que o concurso busca desenvolver mais, desenvolver as capacidades que nós temos, desde as capacidades intelectuais até as sentimentais, as emocionais, que são muito necessárias naquela hora em que o nervosismo tende a tomar conta do teu ser. Os compromissos são muitos para representar a família, os amigos, a cidade e os 497 municípios que formam o Rio Grande do Sul. Nós temos vários eventos, tanto com a gestão regional, que vai se despedir agora no dia 26 de junho, da cidade de Carazinho, e depois eu continuo meu trabalho como prenda do Estado, exercendo o cargo nas mais diversas funções, desde os eventos oficiais até as palestras em entidades ou até mesmo em projetos que envolvam a comunidade, seja na minha cidade, seja nas cidades vizinhas ou até mesmo nas cidades mais longes. Acredito que as amizades vão prevalecer e nós vamos buscar ao máximo fortalecer os laços do movimento tradicionalista gaúcho e fortalecer o tradicionalismo até que ele alcance todos os cantos da nossa sociedade. Hoje nós ficamos por aqui. Que tal rever nossas reportagens? É só entrar na página da UPF TV no Facebook, curtir e compartilhar à vontade. A gente se vê amanhã, ao vivo, ao 12h30.